Sabe aquele som, aquele violão quase sussurrado, o piano super elegante? Pois é a bossa nova. Uma música que soa como o sol e a brisa do Rio de Janeiro. Só que por trás de algumas das melodias mais famosas que existem, tem uma história bem mais sombria. Uma história que foi quase esquecida. As canções, bom, essas são imortais. Mas e as pessoas que as criaram? A história que a gente vai desvendar agora é sobre um homem cujo nome quase ninguém notava. Um verdadeiro fantasma no coração da bossa nova. Músicas como Desafinado e Samba de uma Nota Só viraram clássicos no mundo inteiro. São a cara do gênero, é a trilha sonora de uma época. Mas, se a gente olhar bem de pertinho nos créditos, a gente acha uma pista desse nosso mistério. É isso mesmo. No selo do disco de Desafinado, o nome dele saiu como Milton Mendonça. Para a maioria das pessoas ele era só isso, um nome ali, entre parênteses, um coadjuvante. Mas a verdade é bem mais complexa que isso. Então vamos lá. Vamos começar a entender quem foi Newton Mendonça, esse parceiro que vivia totalmente na sombra de um dos maiores gênios da nossa música. Olha, o contraste entre os dois não podia ser maior. Enquanto o Tom Jobim virava uma celebridade, o rosto da bossa nova, o Newton Mendonça continuava ali, na penumbra das boates. Ele era um cara super arredio que fugia dos holofotes a ponto de, segundo a esposa dele, literalmente assustar os repórteres. Por trás daquele músico genial, existia um homem bem atormentado. Ele guardava os diplomas dele debaixo do colchão, para ter uma ideia, e sentia um ciúme absurdo dos amigos, principalmente do Tom, que de uma hora para outra virou propriedade de todo mundo. A fama do Jobim acabou isolando Newton e só aprofundou o ressentimento dele. Essa frase, que ele disse para a esposa no meio de uma crise de grana, mostra um orgulho que chegava a ser amargo. Era muito provavelmente uma alfinetada na história de que Chega de Saudade teria sido inspirada numa empregada. O Newton se via como um artista erudito, sabe? Não popular. E aqui a gente precisa corrigir um erro histórico muito grande. Durante anos, críticos e teóricos, talvez por preguiça mesmo, rotularam ele como o grande letrista da bossa nova. E com isso, acabaram diminuindo e muito a contribuição musical gigantesca que ele teve. A prova da genialidade musical dele é inquestionável. O músico Tito Madi ouviu em primeira mão o Samba de uma Nota Só inteirinho, revolucionário, saindo direto das mãos do Newton no piano. A música já estava toda ali. O Newton era um compositor de mão cheia, não era só um letrista. Mas o conflito não era só pessoal, não. O movimento da bossa nova, que parecia tão unido, tão amigável, na verdade estava em pé de guerra. De repente, bossa nova virou um negócio muito sério. A turma se dividiu, alianças foram feitas e, claro, traições aconteceram. Era a gravadora Odeon de um lado contra a Philips do outro, e os artistas foram simplesmente arrastados para essa briga. Essa divisão acabou se formando em torno de duas figuras. De um lado, o Ronaldo Boscoli, o líder carismático da turma da Odeon. Do outro, o gênio da melodia, Carlinhos Lyra, que se sentiu meio deixado de lado e assinou com a concorrente, a Philips. E assim, amigos de longa data, de repente se viram em lados opostos de uma guerra comercial. O auge dessa guerra foi quando marcaram 2 shows gigantes, um de cada grupo, no mesmo dia e na mesma hora. Um na Faculdade de Arquitetura, lá na Praia Vermelha, e o outro na PUC, na Gávea. Basicamente, o Rio de Janeiro ia ter que escolher de que lado da bossa nova estava. O título era poético, grandioso, né? Prometia ser a grande consagração do movimento, com a presença confirmadíssima de João Gilberto e Vinícius de Moraes. Era o evento do ano, sem dúvida. A grande ironia é essa. O nome do maior festival da bossa nova até aquele momento foi tirado da letra de Meditação, uma obra-prima da dupla Jobim-Mendonça. O festival estava celebrando o legado do homem que vivia nas sombras. O autor da frase que batizou a noite não estava lá. Enquanto a música dele era celebrada por milhares de pessoas, Newton Mendonça estava completamente isolado, basicamente apagado da festa que ele mesmo ajudou a criar. Esse isolamento todo, essa amargura, tudo isso cobrou um preço. A nota final da história de Newton Mendonça, infelizmente, seria trágica. Vindo de uma família de cardíacos, o Newton vivia no limite. Eram maratonas de bebida, 4 maços de cigarro por dia, noites mal dormidas. O corpo dele começou a dar sinais bem claros de que não ia aguentar por muito mais tempo. Depois do primeiro infarto, os médicos foram bem diretos.
Mas o Newton, num ato de pura teimosia, ou talvez autodestruição, simplesmente ignorou todas as recomendações. Ele continuou tratando o próprio coração como se fosse um inimigo. A linha do tempo é assustadoramente curta. Em pouco mais de um ano, tudo aconteceu. Veio o aviso, o isolamento completo do movimento e, por fim, a morte. Ele tinha apenas 33 anos, uma vida e uma obra interrompidas de um jeito brutalmente prematuro. E não teve comoção nenhuma. A notícia coube numa notinha de canto de página. O enterro foi simples e, com o tempo, a história foi sendo contada de um jeito que o deixava cada vez menor. Só um detalhe nos créditos das músicas do Tom Jobim. A história do Newton Mendonça nos força a olhar com mais atenção, né? A pensar em quantos outros talentos brilhantes foram ofuscados pela fama dos parceiros, quantos foram deixados para trás pela história. É uma reflexão que muda o jeito que a gente ouve música.